E aí pessoal, beleza? Vou deixar alguns toques para vocês sobre pneu. Algumas pessoas têm dúvidas sobre quais são os principais problemas que acontecem nos pneus. Primeiramente, que a gente tem que tomar cuidado é a calibragem. Às vezes a necessidade do pneu não é necessariamente a necessidade do carro. Por exemplo, você pegar um pneu 13 de um carro popular, ele pode pedir 28 libras. Só que se você é de uma família de 5 pessoas, todas acima de 1,80 m e é com entre 80 e 100 kg, você vai andar com um pneu muito pesado. Então a tendência é que esse pneu esteja murcho, mesmo você seguindo a recomendação do carro. Então você tem que ter essa dica. Pneu baixo, o que que acontece? Quando você anda o pneu muito baixo, ele tende a comer só nas pontas, que parece alinhamento. Ele come nessa ponta e nessa ponta, entendeu? Parece que o carro está desalinhado, mas se você prestar atenção, ele come só nas duas pontas e o meio ele não come. Então ele está andando baixo. Pneu calibrado demais, além de ele poder ocasionar rachaduras no pneu, ele vai comer só o meio do pneu. As duas pontas nunca tendem a comer. Então você tem que ter essa noção da necessidade do pneu. Às vezes, se você anda com o pneu muito cheio, você pode calibrar um pouquinho a mais do que o carro pede. Outra coisa, pneu baixo ele tende a consumir muito combustível porque o carro se arrasta. Um pneu um pouco mais calibrado ele tende a ser mais econômico. Então você tem que sempre ver qual é a necessidade do motorista e a necessidade do carro. Por exemplo, se você deixa um pneu um pouquinho mais cheio, ele tende a deixar o carro mais econômico, mais flexível. Só que você perde um pouco do conforto. Tem para algumas pessoas isso não tem importância, mas para outras já tem. Se você pega um carro muito velho com painel mais solto, ele vai fazer muito barulho. Então você baixa o pneu, você perde um pouco da economia, mas você tende a ter um carro mais confortável, mais macio. Isso varia de pessoas para pessoas, né? Eu, por exemplo, gosto de pneu um pouco mais cheio. O carro fica mais esperto, mais leve e economiza mais combustível. Eu conheci clientes que tinham problema na coluna, ele gostava do pneu baixo. Então a gente pode ter esse jogo. Pneu escamado, outra dúvida que as pessoas têm, o que acontece? É sempre consequência do alinhamento. Muitas vezes esse alinhamento não pode estar bem, por quê? O carro está com alguma coisa na suspensão. O que é o pneu escamado? Ele tem esses sulcos. Quando esse sulco daqui fica alto e esse fica baixo, esse daqui fica alto e esse fica baixo, ele fica com uma parte alta. Essa parte mais alta ela pega no pneu e fica roncando, fica parecendo que você está dentro de um túnel com um trem. Aí muitas vezes as pessoas trocam o rolamento e não conseguem tirar esse barulho. Por quê? Porque o problema está no pneu escamado. O pneu escamado também pode fazer o carro puxar. Você alinha o carro fica andando de lado. O que que faz isso? Eric, tem como voltar atrás? Tem, dependendo da situação você pode colocar a rodagem ao contrário. Se o pneu ele não tiver uma rodagem exata, que cada pneu tem uma rodagem, às vezes o pneu só pode rodar para frente. Você poderia fazer o que? Pegar esse pneu e inverter ele ao contrário. A tendência é que ele dê uma baixada, mas tem que alinhar o carro. Muitas vezes só alinhar não é o suficiente, tem que mexer na suspensão do carro, entendeu? Pneus deformados. O que que faz o pneu deformar? Na maioria das vezes a consequência da deformidade é defeito de fábrica. Se você coloca um pneu com esse defeito em um carro novo zerado, muitas vezes não acontece nada. Por quê? Porque a suspensão do carro está de acordo. Mas quando o carro está com a suspensão zoada, nesse caso o pneu tende a deformar, entendeu? Então é um defeito de fábrica. Suspensão deforma pneu? Nem sempre, a não ser que seja um pneu remold ou um pneu recalchutado, que a estrutura dele não é tão boa quanto um pneu zero. A suspensão nunca tende a deformar um pneu. Ela faz com que o pneu escame, come um lado só, mas nem sempre ela deforma. A deformidade ela sempre vem de fábrica e muitas vezes não tem conserto, só com a substituição do pneu. Se for um pneu novo, a gente tem a opção do que? De trocar por um outro na fábrica, né? Mas se é um pneu mais velho, a gente acaba perdendo esse pneu. Então galera, fica essa dica para vocês, espero que tenha ajudado. Logo mais teremos mais dicas. E se inscreve no canal, dá um like, curte e compartilha, beleza? Valeu!